Boa tarde, pessoal. Começando aqui nossa segunda semana, cadeira de prática 3. Vamos falar, o assunto da nossa segunda semana vai ser ação penal, tá ok? Então, vejam aí, pessoal. Nós vamos colocar hoje para vocês, além desse vídeo, vamos colocar uns slides. E além dos slides, nós vamos colocar um texto bibliográfico sobre a matéria também. E além desse texto bibliográfico, um texto de apoio, nós vamos colocar o texto base para as nossas discussões dessa semana, tá? Então, vocês acompanhem aí pelo SIGA. E o tema da nossa semana, ação penal. O que é que a gente vai falar sobre ação penal? Gente, ação penal vocês já pagaram lá em processo penal, a cadeira, vocês já sabem o tema, do que é que se refere. E a gente tem... na verdade, nosso objetivo maior aqui nessa cadeira não é a gente dar o conteúdo para vocês, né? Então, vocês já sabem o que é que se trata, tudo, e o que é que a gente tem a adicionar com relação a isso aí. Vejam bem, o tema da ação penal, ele tem algumas características específicas. A ação penal, ela serve para... é um meio que o Estado tem de provocar o judiciário para que ele realize a pretensão punitiva, né? Que nasce com a prática do ilícito. Veja que o agente por excelência encarregado de fazer essa provocação ao judiciário é o Ministério Público, por disposição constitucional, como você vê lá nos artigos da Constituição que tratam das competências do Ministério Público. Ele vai encarregar o Ministério Público essencialmente dessa atividade, propor a ação penal. Essa ação penal proposta pelo Ministério Público é aquela que a gente chama de ação penal pública, né, que pode ser incondicionada ou condicionada. Condicionada à representação do ofendido ou também à requisição do ministro da Justiça. Cada tipo penal ele traz, via de regra, a ação penal ela vai ser incondicionada, mas tem alguns tipos específicos que tratam de casos particulares, que aí tem a exigência da representação do ofendido, da requisição do ministro da Justiça, essas coisas. Essa matéria é muito... vocês sabem a matéria, não é questão de sair. Tem também a questão das características da ação penal, que a gente tem. Aí tem lá se ela é divisível, se ela é indivisível, tal. Essas coisas, discussões que são muito interessantes, mas aqui eu vou fazer um parêntese, que acho que é o ponto mais importante do que eu vou falar para vocês agora. Que entre as características da oficialidade e tal, mas tem uma característica que é a característica da indisponibilidade da ação penal. Aí vocês vão ver lá nos slides que existem exceções a essa característica. E uma das exceções, que é muito importante no material da gente, é exatamente o fato de que dialoga com a questão da indisponibilidade da ação penal o novo instituto que foi editado junto no meio desse pacote anticrime, o novo instituto do acordo da não persecução penal, certo? Então a gente tem essa novidade aí que alterou principalmente o artigo 28A, adicionou um artigo 28A do Código de Processo Penal, e ali você vai ter essa questão, algumas alterações, certo? Com esse novo instituto. E aí a gente vai ter uma nova dimensão para esses institutos aí. E aí nesse sentido que a gente colocou para vocês um material, o texto base da gente é em cima dessa questão aí também, dessa novidade aí trazida por essa edição. Então, prestem atenção nesse detalhe aí, principalmente nessa inovação, porque vocês sabem que a gente, nesse contexto da cadeira de prática 3, uma das coisas que eu estou querendo pescar para trabalhar com vocês é justamente essas inovações que surgiram, particularmente no contexto desse pacote anticrime, que saiu no finalzinho do ano passado, no início desse ano. Inclusive, a gente teve um evento, vocês lembram bem disso, lá no auditório de prática, quando no início do 2020.1, já sobre essa temática, a gente está trabalhando, vai querer trabalhar sempre que possível essas inovações no âmbito da prática, né, para vocês já saírem com essa formação. Então você tem a questão dos termos gerais, as condições da ação penal, que são semelhantes às condições gerais
do processo, né, da teoria geral do processo, a gente vislumbra algumas especificidades, algumas questões específicas do processo penal, mas em geral é muito semelhante com o processo da teoria geral do processo, nas condições da ação. A gente tem algumas condições de procedibilidade, né, que a gente trabalha no âmbito da ação penal, e a gente tem as características da ação penal, que aí existe uma diferençazinha. É bom você, quando for olhando o slide, você ir olhando com essa, como é que eu vou dizer, esse olhar seletivo, assim, de que a ação penal pública ela tem algumas características próprias da ação penal pública e que a ação penal privada tem algumas características próprias da ação penal privada. Inclusive, essa questão que eu estou falando da indisponibilidade é bem diferente, né, na ação penal pública para a ação penal privada, certo? Então, você dá uma olhada nessa parte geral, assim, da ação penal, e claro que também existe o trabalho das espécies de ações penais, né? A gente tem a ação penal pública, que ela pode ser incondicionada ou condicionada. Nesse caso, o maior encarregado dela é o Ministério Público. E você tem a ação penal privada, que ela pode ser a ação penal privada. Com relação à ação penal privada, você vai ter a ação penal privada exclusiva, quando o próprio tipo penal classifica, que naquele caso se procede mediante queixa, enfim, traz algum detalhe no tipo de que a ação legalmente prevista para aquele tipo penal é de ação penal privada. Você vai ter a ação penal privada subsidiária da pública, que ela ocorre apenas quando o Ministério Público não cumpre aquele prazo do artigo 29 do CPP. E você vai ter a ação penal privada, que a gente diz que é a ação penal privada personalíssima, que ocorre quando apenas o próprio ofendido pode dar entrada na ação penal. Ou seja, não existe aquela possibilidade de seus sucessores ou seus representantes procederem com a queixa-crime, apenas o próprio ofendido. No caso da ação penal privada, como você já está vislumbrando e como você já sabe, na maioria das pessoas já sabe, o titular da ação, o encarregado de promovê-la é o próprio particular, né? Ele tem a questão da representação do advogado, a questão das custas. O próprio Código de Processo Penal traz regras específicas sobre isso. Então, tem algumas particularidades com o procedimento. E tudo isso está nos slides. Vocês dêem uma olhada no slide. Material bem detalhado, se você tiver com alguma dúvida, com alguma questão, porque é bom você dar um reforço teórico antes da gente trabalhar esse tema nos exercícios práticos que a gente vai propor. E é isso que a gente vai passar para vocês. Como é que vai ser a programação dessa nossa segunda semana? Segunda semana nós vamos ter hoje a disponibilização dos slides, material de apoio, do texto base desse vídeo. E aí na quarta-feira encerra o prazo para você responder ao chat e as questões objetivas da primeira semana. Vocês têm até a quarta-feira. Eu acho que as questões objetivas só ficam abertas até às 18 horas. Não, acho que até às 16 horas, antes do nosso encontro. E na quarta-feira, às 16h30, que acho que na semana passada deu um choque de horário, a gente aumentou um pouco para as 16h30, o pessoal está pagando ECA para não ter choque de horário, a gente deixou às 16h30. A gente vai ter a nossa conferência dessa semana. Prestem atenção, porque nessa semana, diferentemente da próxima, nós vamos debater o nosso texto base já na conferência, certo? E na quinta-feira vocês vão ter 2 exercícios, um exercício individual, questões objetivas, e um exercício em grupo, aí sim, envolvendo casos práticos que tratam dessa questão, questões envolvendo o tema da nossa semana. O tema da nossa semana é ação penal. A gente está dando esse aporte teórico para vocês, alguma discussão do texto, e a partir da quinta-feira vocês têm esses exercícios que vocês vão trabalhar essa temática, principalmente nos casos práticos e em grupos, tá certo? Então, eu vi que muita gente já me enviou os nomes dos grupos, tudo, mas quem ainda não me enviou, enviem para mim esses nomes dos grupos. Se tiver alguém sem grupo, também me envie a mensagem pelo zap aí para eu ir já fazendo essa organização. E quando for na quarta-feira a gente vai debater o texto base
na própria conferência, vai realizar a divisão dos grupos, organizar o que faltar da divisão dos grupos e vai trabalhar também um pouco do chat. Algumas questões ficaram do chat da semana passada. Vocês vão ver que tem até uma certa relação entre os dois textos básicos, dessa semana e o da semana passada. Parece que não dá para ver, mas existe uma certa relação entre os dois temas. Então vocês vão ver que vai ficar bem interessante o nosso debate na quarta-feira. Deem uma olhada no material, se você tiver com dúvida, mesmo que esteja com dúvida na matéria da ação penal, tudo, é hora de tirar a dúvida mesmo também. Se estiver querendo me enviar alguma questão, de algum pormenor aí que você não está entendendo, alguma coisa, pode entrar em contato e a partir da quinta-feira a gente vai disponibilizar para vocês os exercícios. Então, material hoje, dê uma olhada no material. Se você tem segurança no tema de ação penal, tudo, só dê uma olhada no texto base, propriamente. O texto base, leia o texto base, até porque é uma temática atual, que é uma coisa específica. Então, dê uma olhada no texto base e na quarta-feira nós temos a nossa reunião e a partir da quinta as atividades. Com um detalhe que na quinta-feira as atividades vão ser individuais, mas também vai ter atividade em grupo. Então, se organizem nos grupos. Se tiver alguém que está fora de algum grupo, me avise. E se você está assim, já com o seu grupo, mas não me enviou, envie. Porque na quarta-feira a gente vai dar aí os retoques finais nos grupos, para na quinta-feira vocês vão ter alguns casos práticos envolvendo a temática dessa semana e que serão feitos em grupo. Bom, além disso tudo que eu já passei para vocês aqui da nossa segunda semana, parabenizar vocês, principalmente pelo chat. Eu estou acompanhando o chat, muito bom as interações de vocês, fantástico, gostei demais da maneira como vocês estão contribuindo, os debates, as colaborações que vocês estão tendo, parabéns, muito fundamentadas, muito interessante e realmente chegando realmente assim a contribuições que a gente já sabia, porque sabe da qualidade de vocês, mas ainda assim a gente fica feliz de ver na prática, né? E com relação aos assistidos, ainda teve um pessoal que mandou para mim algum material de relatórios. Isso aí é para encaminhar para o professor Marcos, certo? Caminho para o e-mail dele, que ele é quem está recebendo junto com o pessoal do núcleo. E, no mais, acho que já demos todos os recados, material da semana, uma pincelada aí geral para vocês verem do que se trata. E agora é nós aguardarmos até a quarta-feira para nos reunirmos, tá joia? Quando for na quarta-feira eu coloco lá na notícia o link onde vai ser a nossa reunião virtual e aí a gente na quarta-feira lá pelas 4h30 se encontra. Agora prestem atenção para não perder o prazo das atividades. Eu vi que tem um pessoal que ainda não realizou, então fiquem atentos com relação a isso, tá joia? Gente, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Abração.